Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. E vamos para o quadro em que os analistas da Scott Consultoria tiram as dúvidas dos pecuaristas. Acompanhe o Conversa com o Analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e estamos aqui para mais um Conversa com o Analista, né? Dessa vez eu copiei para não falar o nome errado, tá? E a pergunta que nós recebemos é: o mercado está numa boa hora para comprar tourinhos e matrizes e investir em reprodução? Bom, vai depender do processo de reprodução que você adota na fazenda. Caso vocês usem touro para repasse, o pessoal da Scott Consultoria recomendaria esperar até setembro, tá? Nós estamos no final de agosto, né? Esperar aí mais uns 10, 15 dias. Essas respostas aqui, elas foram elaboradas com a ajuda da médica veterinária Maria Eduarda, que também é mestre em reprodução animal, e ela esteve lá na Expo Genética, que aliás está rolando, tá? É uma boa oportunidade. Agora, caso esse fazendeiro use IATF ou TETF, é hora de comprar biotecnologia. Sim, agora é o momento. Existe uma boa janela de negociação. Devido à Expo Genética, que ainda está ocorrendo, como eu disse, os preços estão atrativos e vale a pena quem está pensando em investir em reprodução, pensando no ciclo de alta de preço da pecuária que acontecerá o ano que vem ou em meados do ano que vem. Sim, agora é um bom momento. Com relação a matrizes, não é? Nós acreditamos que seja hora de comprar, mas é preciso avaliar com cuidado, porque a estação de nascimento já começou em alguns estados, tá? Dessa estação de nascimento vai ter algumas vacas que não vão emprenhar, tá? E que são consideradas descarte, mas são vacas com boa qualidade genética e elas estarão à venda com preço bom. Considere isso, tá? E com relação a sêmen e a embrião, agora é a hora. É isso aí, obrigado pela sua pergunta, desejo a todos bons negócios, boa saúde e até a próxima. Obrigada, Scott. Se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para o WhatsApp do canal Terra Viva, 11 941740716, 11 941740716. E não esqueça de dizer o seu nome completo, a sua cidade e o seu estado. E no Rio Grande do Sul, o índice de insumos para a produção de leite cru registrou o terceiro mês seguido de alta. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul informou em nota que o índice de insumos para a produção de leite cru do Rio Grande do Sul subiu 1,8% em junho em relação a maio. De acordo com a instituição, este é o terceiro mês consecutivo de alta no indicador ILC. Os insumos com maior avanço de preços no período foram fertilizantes, energia elétrica, silagem e concentrado. A nota da Farsul explica que a soja e o milho se valorizaram no trimestre graças ao câmbio valorizado desde abril. Já os fertilizantes subiram 3,5% no período, também puxado pela valorização do câmbio e pela alta do petróleo. A Farsul comenta ainda que no acumulado do ano até junho, o ILC segue negativo, com menos 5,29%. É um comportamento que continua seguindo a tendência apresentada no Índice dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais do período, que também é calculado pela Farsul. O IIPR apresenta uma queda de 8,73% no acumulado do ano. A nota destaca ainda que a tendência de avanço da inflação no ILC corresponde com a leitura em 12 meses de outro indicador de inflação na cesta de commodities, o IPADI, medido pela FGV. No acumulado em 12 meses, o indicador apresentou inflação de 2,5% na sua leitura de junho,
uma mudança significativa comparada com a leitura do mês anterior, de menos 0,23%. Já para julho, a expectativa da assessoria econômica da Farsul é a de que haja uma retração do preço da soja e do milho, o que pode pôr um fim à série inflacionária dos últimos meses. A valorização do barril de petróleo e do dólar, entretanto, podem impedir que isso aconteça, avalia a Farsul. E o consumo de carne bovina na Argentina foi o menor em 26 anos. O argentino está consumindo menos carne bovina em 2024. É o menor índice dos últimos 26 anos. É o que aponta o relatório da Câmara da Indústria e Comércio de Carnes e Derivados da Argentina. Entre janeiro e julho, o consumo foi de 1.248.000 toneladas, 14,1% menor do que o mesmo período de 2023. O órgão diz ainda que cada habitante consumiu, em média, 45,6 toneladas nestes 6 meses, representando uma queda de 15%. A produção também caiu. Com recuo de 8,8%, o país produziu 1.779.000 toneladas. E o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E as doenças respiratórias são aleitamento. Ao vivo, eu converso agora com Daniel César Miranda, zootecnista e gerente de produtos da Zoete, está aqui no telão. Boa noite, obrigada pela participação, Daniel. Boa noite, Renata, tudo bem? Tudo bom. Queria começar porque eu estava lendo, porque essa é uma percepção dos produtores, né? Durante o período de aleitamento ou é alguma pesquisa? Renata, aqui a gente tem a percepção dos produtores, elas vão muito de encontro do que a gente tem observado em pesquisas, tá? A DRB, ela não só é a principal doença que eles têm essa percepção, como nos trabalhos a gente vê como a segunda maior causa de morte em bezerras, tá? O que vai aumentar a chance dela ser descartada ao longo da vida dela antes da aparição, e também em animais adultos, também está ali entre as top 3 principais causas de morte. Então, é realmente algo crítico dentro do sistema de produção de leite. Por que é tão crítico, né? O que essa doença faz nas bezerras? Bom, o primeiro ponto é a mortalidade, né? Ela vai representar aqui, durante a fase de recria, se a gente pegar esse animal da desmama até o momento dela parir, vai representar mais ou menos 50% das mortes dos animais. Então, a gente vê essa dificuldade em rebanhos leiteiros aumentarem com a própria recria. Esse acaba sendo um fator crítico, porque o produtor acaba vendo muitas de suas bezerras morrendo ao longo desse período de recria devido à DRB. E quais são essas principais doenças respiratórias que acometem as bezerras, os bezerros? Renata, a doença respiratória bovina, ela é, na verdade, um complexo, tá? A gente tem aqui alguns agentes envolvidos, tá? Então, em geral, ela é uma doença multifatorial. Ela começa por uma infecção viral, que vai pegar o sistema respiratório superior desse animal, abrindo espaço para daí uma infecção bacteriana. Então, a gente pode pegar, dentre os vírus que acometem esses animais, que a gente pode falar de IBR, parainfluenza, BRSV, BVD. Esses são os vírus que vão se alojar ali no trato superior dos animais e abrindo espaço para que depois as bactérias apareçam. A principal delas é a maemia hemolítica, tá? Que ela é responsável pela grande maioria das infecções bacterianas, mas entre outras, a gente tem outras bactérias, Pasteurella mutocida, Staphylococcus somni, que vão depois descendo no trato respiratório desse animal, fazendo com que seja um animal que vá respirar menos,
ele vai gastar mais do seu sistema imunológico, vai gastar mais energia, que vai reduzir ganho de peso dessas bezerras, que vai fazer com que tenha uma recria mais longa, atrase primeiro parto. Então, ela realmente é um problema crítico dentro de um sistema de produção leiteira. E no caso que se é um vírus, pode acometer os outros animais também, né? Também. Aí a gente tem aqui dentro desse cenário algumas medidas de controle que a gente pode tomar, tanto dentro do sistema de produção ali, como manejo, nutrição, ambiente, ou desde o nascimento com colostragem, vacinas, que a gente tem que, de alguma forma, tentar proteger o animal desse tipo do problema, porque ele está dentro das fazendas, a gente tem que dar um jeito de blindar esses animais para que eles não venham a apresentar o problema clínico. E tem a ver também com o tempo do animal, da imunidade ser menor? O tempo, você fala clima? De vida, não, o tempo de vida do animal, da imunidade ser menor, isso tem a ver também ou não? Sem dúvida. Quanto mais jovem, tanto é que a DRB é um problema que ela vai acometer principalmente as bezerras e novilhas. Quanto mais jovem o sistema imunológico menos desenvolvido, então elas são mais suscetíveis a essa cadeia que eu expliquei agora há pouco, de estar suscetível à infecção viral, depois a bacteriana e acabando tendo esses problemas que a gente comentou. Agora, você falou um pouco do manejo, como cuidar desses animais. Tem algum medicamento específico para o produtor? O que você aconselha? Hoje, dentro das UETs, a gente tem todo um portfólio de vacinas para a gente tentar blindar esses animais, tá? O que a gente hoje tem trabalhado é muito com uma vacina nasal, intranasal, tá? Que qual é a vantagem da utilização dela? Como eu comentei, o processo da doença respiratória bovina, ela começa no trato respiratório superior. Como é uma vacina que ela é aplicada direto na narina do animal, eu, desde o primeiro dia, já começo a criar uma imunidade ali naquela região que vai ser a primeira a ser afetada. Então, eu tenho sucesso dessa imunização já desde o primeiro dia, tá? E essa é uma medida que a gente pode tomar de forma profilática, mas tem tantas outras lá, que é o que a gente considera os pilares da sustentação do animal saudável, que vai passar desde a colostragem, um ambiente e instalação que seja confortável, bem ventilado, manejo, evitar aumentar o estresse de um animal que tem esse sistema imunológico já menos efetivo do que o animal adulto, nutrição adequada. Então, assim, a imunidade desse animal passa por todos esses pilares, inclusive a vacina, né? Você estava falando um pouco da perda econômica, né, da produtividade do que acontece. Queria só que você especificasse um pouco mais. Qual o risco para a produtividade? O animal ele cresce menos? Como é que vai ser depois na vida adulta se ele sobreviver até lá? O primeiro problema, né, se a gente pegar pelo lado financeiro do negócio, é a mortalidade. Seguindo no processo de recria, a gente vai ter um menor ganho de peso. Aí, como eu comentei, esse animal vai levar mais tempo para chegar no peso adequado para a primeira cobertura, vai ser um animal que vai parir mais tarde. E os dados que a gente vem vendo hoje em trabalhos científicos é que esse animal que é acometido por DRB durante a sua fase de aleitamento e recria, é um animal que na primeira cria vai produzir aí algo em torno de 500 quilos a menos de leite na primeira lactação. Então, assim, a gente tem a medida da primeira lactação. Então, imagina ao longo da vida útil de uma vaca dessa, o tanto que uma doença que acometeu ela lá no início da sua vida, ela vai arrastar esses efeitos a vida inteira. E essas doenças respiratórias, assim como nos humanos, tem uma época que afeta mais os animais ou não? Sim, a gente tem os agentes climáticos que eles beneficiam a proliferação dos problemas. Então, quando a gente pega essa época do ano que a gente está, período muito seco, muita poeira em suspensão, isso aí ajuda a disseminação desses vírus, tá? As grandes mudanças de temperatura que a gente vê nessa época do ano, a gente vê dias com 30 graus e chega à noite a gente vê no 12 graus. Tudo isso que vai afetar o sistema imunológico das bezerras acabam aumentando o risco. Tá? A gente tem que ficar atento o ano inteiro, porque é aquilo, o animal acometido ele vai carregar esse prejuízo a vida inteira. Porém, essa época do ano é realmente um momento crítico
que a gente tem que ficar de olho para evitar arrastar esses prejuízos pela vida produtiva do animal. Por isso tem que ter esse cuidado, né? Além da vacinação, do medicamento, tem que ter também o bem-estar do animal, né? Nessa época. Tem que estar sempre atento. Tá ótimo, Daniel. Muitíssimo obrigada pela informação. Muito boa entrevista. Obrigada e até a próxima. Renata, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E o ritmo das exportações de carne bovina desacelerou na segunda semana de agosto, mas os embarques ainda seguem altos. As exportações de carne bovina in natura apresentaram um crescimento expressivo em julho e começo de agosto. Mas, na semana passada, os embarques aumentaram em um ritmo mais lento. De acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, pelo menos 38.350 toneladas foram embarcadas na segunda semana deste mês, o que representa uma queda de 46% em comparação com a semana anterior. O volume também é 8% menor que o mesmo período do ano passado, quando foram enviadas 42.080 toneladas. Com esses números, a consultoria Agrifato estima que devem ser exportadas um total de 199 mil toneladas durante todo o mês de agosto. E vamos agora para as informações do mercado do boi gordo e as cotações nas principais praças do país. O mercado do boi gordo desta terça-feira segue movimentado. Na Praça Paulista, que é referência para as outras do país, houve uma alta geral, o que indica um aumento na compra de gado por parte dos frigoríficos. Em relação às escalas de abate, em São Paulo a média é de 8 dias. No norte do Mato Grosso, as escalas são de 14 dias e por lá não houve variação do preço dos animais. O IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, informou que o volume de gado confinado tem sustentado os preços na região. No balanço do dia da Scott Consultoria, o mercado do boi gordo apresentou mudanças em 7 das 32 regiões apuradas e em todas o preço subiu. No interior de São Paulo, em Barretos e Araçatuba, o preço do boi gordo aumentou para R$ 235 e o da vaca para R$ 210, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. No sul de Minas Gerais, o boi não variou, mas a vaca subiu R$ 202 por cabeça. Em Goiânia, a capital do Goiás, o pecuarista agora vende a fêmea por R$ 210. No sul do estado, o valor é um pouco maior, totalizando R$ 212. No Espírito Santo, a vaca também teve aumento na cotação e agora está sendo comercializada por R$ 205. E fechando a lista desta terça-feira altista do mercado, no Rio de Janeiro, o boi é que subiu. E ao vender, o pecuarista não recebe menos que R$ 230. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.